sou mais eu e agora fudeu. Esse é o Terror Sem Medo Podcast. Eu sou o Fábio. E eu sou a Cal. Hoje vamos falar sobre o filme que me transportou para a nossa paranoia lá na época da pandemia. Entre paralelos com a realidade pandêmica, mensagem torta sobre vacinas, falácias sobre o comunismo e um James Bond mais feio da história, hoje falaremos, a pedido de Vinícius Meirelles, nosso ouvinte, que mandou um e-mail há um tempo atrás, sobre Invasores, de 2007. E temos sinopse para esse filme, Beats? Temos! Enquanto uma psiquiatra de Washington, D.C., desenterra a origem de uma epidemia alienígena, ela também descobre que seu filho pode ser o único modo de impedi-la. E onde as pessoas podem assistir este filme? Na Max, tá facinho. Hoje teremos spoilers de Invasores de 2007 e a gente vai dar uma pincelada em Invasores de Corpos de 1978 também. E lembrando, para quem tá ouvindo a gente ou assistindo, porque hoje a gente tá fazendo em vídeo também. Sim, como número cabalístico 113, a gente vai começar a produzir podcasts em vídeo. Agora a gente conseguiu a câmera que a gente tanto queria. E justamente no podcast número 113, né? É verdade. Então, olha... Um dia a gente vai explicar o que é o número 13 pra gente. E pra você que tá assistindo a gente ou ouvindo, segue a gente nas nossas redes sociais. Exatamente. Se é que você já não tá seguindo. Sim, mas se você não tá seguindo, deveria seguir. Deveria, mas se você descobriu a gente agora, a gente dá um boi pra você. Se você tá assistindo no YouTube, já se inscreve no canal, coloca no sininho lá pra você receber outros conteúdos que a gente vai postar aqui, que a gente, na verdade, já coloca nos nossos episódios aqui. Então você sempre vai receber. Tá produzindo gameplay, logo vai sair, porque agora tem câmera. Vai ter conteúdinho da Cal saindo também. Vai ter bastante coisa. E a gente tá também no Instagram, no TikTok, no Threads, tudo como Terror Sem Medo 13, tudo junto e 13 numeral. Exatamente, como deve estar aparecendo na tela. Uma coisa que a gente já vem falando há bastante tempo, estamos na campanha para chegar a 600 seguidores lá no Instagram. Convertam-se ao nosso Instagram. A gente posta conteúdo lá diferente de outras redes sociais. Né? A gente é bem ativo lá no Instagram. E a gente posta quando a gente vai no cinema. A gente posta quando a gente tá gravando, a gente faz enquete. Nosso dia a dia do podcast, assim, a gente sempre tava gravando, assim, né? Então, a gente sempre tá postando. Então, segue lá pra você saber novidades, além de podcast. Então, tem bastante coisa por lá. E a gente esteve por aí na podosfera. Eu estive lá no CoffeeCast falando sobre videogames e joguinhos de terror. Vai ficar o link aí no post, né? Pra quem tá no Spotify, agora o Spotify tem uma ferramenta nova que você pode linkar outros episódios de podcast pra ficar como recomendação automática. Então já vai estar nessa recomendação automática o CoffeeCast que eu participei. E eu também andei vagando por aí na podosfera e fui lá pro Cinemação. Agora, dessa vez, a gente não falou sobre filmes de terror, a gente falou sobre filmes dos anos 2000 que envelheceram mal. Então, assim, tem muita coisa. Gravei junto com a Domênica lá, né? Não é um podcast da Domênica, é do Rafael, mas gravei junto com a Domênica, que é uma amiga nossa, né? Da podosfera, ela e o Baço. Corre lá pra ver... Super legal, bacana, revoltada com um dos filmes pra cacete. Então vai ver a Cal versão revoltada. É isso aí. Coisa que a gente não vê aqui, hein? Então, pra você ver. Então fica aí a dica. Invasores de Corpos, que é a obra original que deu origem a esse filme, é uma obra lá dos anos 50. E ela conversa muito com uma outra obra recente que saiu na Netflix, que a gente assistiu, não fez podcast, mas é muito boa, que é o Eternauta. É verdade. O Invasores de Corpos, inicialmente ele era uma propaganda anticomunista. Nesse filme ele se mantém um pouco, né? A gente hoje vai falar da quarta adaptação, mas assim, a quarta adaptação oficial. Porque tem uma adaptação que, assim, até onde eu sei, se tiver outras, quem quiser comentar aí embaixo, fica à vontade, por favor. Que é A Prova Final, um filme que se passa dentro de uma escola. Tem o Elijah Wood nesse filme, que inclusive tá nas nossas pautas pra gente fazer mais pra frente. Ele é uma inspiração nessa obra, né? Mas não é uma adaptação original. O livro é de 1955, e aí tivemos 4 adaptações. A primeira adaptação foi em 56, logo um ano depois. Tivemos uma adaptação em 78, que é a adaptação mais famosa. Nossa, eu adoro esse filme. Que é a melhor, inclusive, eu acho. Tem a de 1993,
que é uma boa adaptação, mas ela é muito niilista, assim, é muito mais niilista do que as outras. Eu não lembro muito dela. Eu lembro da gente ter assistido, porque a gente fez toda uma maratona, a gente só não assistiu o de 56, né? É muito difícil de achar o de 56. Quando a gente fez a maratona, no caso, né? Uhum. O de 53, de 93, ele se passa todo dentro de uma base militar, é todo diferente. Eu acho que eu lembro Você sim. lembra? Lembro A gente sim. não faz muito tempo Aham. que a gente assistiu. E tem a adaptação de 2007, né? Que é a adaptação que teve o maior orçamento, por conta da equipe envolvida, Uhum. por conta do elenco envolvido. E esse filme, ele foi feito em 2006 mesmo, um ano antes, né? Geralmente os filmes são feitos um ano antes do lançamento, mas ele teve problemas de desenvolvimento. Houveram acidentes, que a gente vai comentar um pouco mais pra frente, houveram interrupções de filmagem. O filme, ele é o primeiro filme em língua inglesa do Oliver Hirschbiegel, que é um diretor alemão, que ele fez... Dá pra ver pelo sobrenome, né? Que é... Ele fez um filme que tem um meme muito famoso do 999. Aham. Ele que fez esse filme, que é Os Últimos Dias de Hitler. Acho que são os últimos dias de... A Queda, As Últimas Horas de Hitler. Ele é um contador de história um pouco diferente. Ele vem do cinema europeu, então os Estados Unidos queria uma coisa com mais ação. Uhum. As primeiras exibições do filme não tinham ação, então houveram refilmagens logo em 2007, tipo, um pouco antes do lançamento do filme. Caramba! Que foi feito, o script foi reescrito, essa parte na época, os irmãos Wachowski, que agora são as irmãs Wachowski, né, que são as produtoras e criadoras de Matrix, né, reescreveram o roteiro para poder acrescentar velocidade Uhum. na trama, cenas de ação que não tinham poucas cenas de ação, e as cenas de ação foram feitas por outro diretor. Que mosaico isso, né? Então. E só que as irmãs Wachowski e esse outro diretor, que é o James McTighe, ele dirigiu só 10% do filme. Lá em Hollywood, quando você dirige menos de 10 a menos de 10% do filme, até 10% do filme, você não é acreditado como diretor. Caramba! Você ganha, recebe, mas não tem o crédito. É louco isso, porque, por exemplo, se parte das cenas de ação que faz sentido pro filme, né, que é o que ele queria, é o que ele dirigiu, por mais que seja até 10% ou menos de 10%, sei lá, acaba sendo uma parte, né, importante. Ele dirigiu cenas importantes, né, mas ele dirigiu as cenas de ação, né, as cenas de combate, as cenas de perseguição. Tem uma cena de perseguição foda nesse filme. Muito bom. Porque, muito assim, bom. a maior reclamação pra mim é o CGI. O CGI desse filme envelheceu, assim, igual leite, sabe? Nossa, É podre. Cara, até os passeios de carro. Nossa. Porque assim, uma coisa sei lá, vamos fazer uma perseguição, que é uma cena que é bem mais problemática, né? Porque talvez você não tenha rua suficiente, avenida suficiente pra você correr tanto com o carro, assim. Então faz sentido ser um fundo verde e tudo, né? As coisas estão passando rápidas, então tá tudo bem, entende? Reflexo, né? Aí, é ruim, mas quando é só um passeiozinho, eu falo, gente, podia ter colocado uma câmera ali grudada, sabe? É 2007, Então, sabe? Tipo, Cara, e outra, se você quer tinha fazer tecnologia pra isso, entende? Se vai ficar tosco, faz a conversa antes. Podia fazer a conversa antes, né? Sei lá, eles indo num café, conversando e tudo. Até Tomando porque café da manhã. Podia, até porque eles são um casal, então eles estariam Eles não juntos. moram juntos, mas eles estão Não, juntos. mas assim, eles poderiam. Ele poderia sair com ela, dormir na casa dela, que seja, porque eles são um casal. Então a gente não vai questionar por que ele está tomando café com ela. A gente não vai questionar por que eles estão conversando dentro do carro e não entram logo. A gente não vai questionar nada disso, porque é um casal, sabe? Principalmente quando tá na parte do cabelo dele, do cabelo do Ben, que é o namorado da Carol, né? Porque assim, o cabelo dele, ele tem pontinhas, assim, o cabelo dela já é mais liso e, assim, não tem tanta forma aqui, assim. Então, quando você vê o cabelo dela, é feio. Fundo verde lá, né, que tem ali, não dá pra ver que é fundo verde por conta do recorte ali, sabe? Mas ainda dá pra, tipo, tá, beleza. Mas o cabelo dele parece que não recortaram direito, então fica estranho. Parece que o cabelo dele faz parte do movimento de tudo ali, sabe? Tem uma parada muito feia nessa cena, que tá uma luz muito forte, tá refletido no encosto da cabeça. E eles passam por várias coisas escuras. Aham.
Só que o reflexo atrás fica branco, estouradaço o tempo cara, inteiro. é horrível, Aí, horrível. eu nem sei o que eles conversaram nessa cena, porque eu não conseguia parar de prestar atenção. Ei, não sei. E uma coisa que pra mim, que assim, a gente tá falando sobre o filme aqui e tudo, né? A gente já falou que tem spoiler, então no final, que tem aquela cena que ela vai pro helicóptero, que parece que ela um selinho voando assim. É. Cara, é horrível. Quando eu entro ali, quando eu vejo isso, eu falei, cara, eles cortaram um quadrado da cara dela e colaram ali no Eles filmaram o helicóptero. helicóptero com a cartolina verde no É vidro verdade. e filmaram ela fazendo o mesmo movimento. E tem um pôster da Nicole Kidman Nossa, colado em ruim. cima do... Mano, é tão ruim essa cena que até o fundo de dentro do helicóptero não é nada. Não é tudo nada. CGI. É muito foda. E fica uma cor muito estranha, porque fica, tipo assim, um escuro, brilhoso. E o helicóptero tá num lugar, tipo, no mundo real. É. E o fundo tá um azul. Chapadaço, E é azul. chapado azul. Sabe aquele azul escuro, assim? Eu falo, gente, mas ela não tá nesse lugar. Ela é um pôster, sabe? Colado E a na outra cena que não fachada. precisava. Você não precisava. Você viu ela subindo? Ok, beleza, acabou. Mostra o helicóptero indo embora. Poderia filmar. Cara, essa cena poderia ser assim, tipo, tem um helicóptero, ela entra no helicóptero, olha pra fora e vai. Acabou. Pronto. No filma o helicóptero no chão mesmo. Não precisava nem Você criar um edita, problema entende? de se ter um orçamento grande. Uhum. Porque esse filme tem o orçamento dele é 80 milhões. Então, quando você tem um orçamento grande, você vai fazer um monte de coisa, vai gastar à vontade, e aí, cara, aquela parte artesanal do filme se perde. Porque você fala, beleza, a gente faz CGI, não tem problema. A questão toda é assim, esse filme ele custou 80 milhões, ele foi o mais caro das 4 adaptações, e ele só faturou 40 milhões. Nossa, Então foi um gente. fracasso absurdo. Verdade. Eu acho que é por isso que até hoje a gente não teve mais adaptação, né? Porque foi uma adaptação que não teve boas críticas, as críticas foram mornas assim, sobre o filme. Pelo menos o que eu andei lendo, assim, pouquíssima gente deu nota alta. E o filme, ele é bom, eu gosto dele. Só que ele tem um final bunda mole. Mas a gente vai falar sobre o final mais pra frente. E Então, sabe o que é engraçado? Porque assim, eu entendo, né, que esse filme ele não foi muito bem de bilheteria, nem nada, e isso não ajudou muito pra fazer uma adaptação, né, de outros filmes, né, a criar outros filmes pra continuar e tal. Mas o que eu fico pensando, cara, esse plot é um plot que chama atenção, porque, por exemplo, Eternauta, tudo bem que Eternauta é uma adaptação de um quadrinho lá dos anos 50 e tudo, que deu origem pra tudo que a gente tem hoje. Mas assim, saiu agora, são poucas pessoas que sabem que é uma adaptação de quadrinho e ainda continua funcionando, sabe? Então é um plot que funciona, entende? Sim. Então eu acho que se fizessem hoje em dia com esmero, entende? Colocando efeitos bons e tal, essas coisas. Porque o que me deixa um pouco inconformada é que esse filme não é um filme que o povo colocou um monte de efeito e envelheceu mal por conta de ser de 1990, sabe? É 2007 a gente já tinha trabalhos bons de fundo verde, sabe? Sim, mas 2007 tava uma onda de se usar muito CGI. Cara. Né? Não sei se estava se descobrindo uma tecnologia melhor, ou se adaptando alguma coisa ali, mas no começo dos anos 2000, se pegar o Matrix 2... É verdade, né? Matrix 2 é horrível, Nossa, é verdade. É ridículo. E foda que o primeiro Matrix, ele é bom, né? Ele é bom, mas ele é todo prático, né? Tem pouco verdade. CGI. Esse filme, o plot dele é muito parecido com o de 78. Ele referencia muito de 78. Bastante. Só que a diferença toda é que no de 78 eles usavam efeito prático, até porque era a substituição da pessoa, ela era de forma diferente do que é aqui, né? Aqui é meio contaminado, né? A pessoa se contamina e ela se torna outra, né? O vírus toma conta do corpo inteiro, né? Lá no de 78, eles eram capturados, entravam num casulo e o casulo gerava uma cópia. Isso é muito foda. Sim, pô, é muito foda. É até melhor, é até uma saída boa pra não precisar de tanto efeito, né? Porque você pega, por exemplo, um boneco lá, meio que da mesma estatura, sei lá, da pessoa, enrola um monte de fio lá, que fica aquele fio de, tipo, teia mesmo de aranha, e pronto, acabou. É uma saída prática pra você
não precisar fazer a pessoa se transformando, por exemplo. Exatamente. Mas nesse filme aqui a gente tem um elenco foda, cara. Pô, a Nicole Kidman é uma excelente atriz. Eu gosto bastante dela, apesar dela ser muito blasé nos personagens todos que ela faz, assim, mas eu acho que é dela, isso é uma construção dela, assim. Eu acho que ela também é chamada pra esses personagens, né? Ela é muito fria, eu acho. Aham. Mas eu gosto dela. Ela é foda, assim, ela entrega bem pra caralho. Ela é muito foda. Principalmente mais pro final, que Aham. tá aquela loucura de vou me transformar, não posso dormir. É muito bom aquilo. Não, e ela faz muito bem essa personagem, que, no caso, ela tem que ser blasé em alguns momentos, né? Porque ela tem que mimetizar aquela falta de expressão do pessoal e tudo. E ela faz tão bem que dá pra perceber que ela tá fingindo. Mas assim, ao mesmo tempo, ela consegue se passar por um deles do jeito que ela tá. Porque assim, é aquela expressão, parece que no olhar dela que a gente vê, que tipo, ela não é ela, sabe? Tudo bem que ela tá suando, né, e tudo. E eu acho muito interessante quando aparecem pessoas que também estão fingindo e chegam assim do lado e falam... dica, né, fica longe deles porque você tá suando, não sua. E fica, tipo, olhando assim, eu falo, gente, que foda! É muito legal, é muito trazer pro mundo real, quando, tipo, por exemplo, a gente tava num lugar, na época todo mundo de máscara, sei lá, a máscara tava meio torta, aí você falava, pô, jeito sua máscara aí. Uhum, é verdade, é verdade. Pô, você tá pisando na linha, que tinha aquela linha de distância, Aham. não tinha, né? Pisando na linha aí, ó, chega um pouquinho pra trás. Então, verdade. A gente já pode entrar no filme. Esse filme, ele tem uma montagem muito confusa, eu acho. A gente conversou isso durante o filme. Eles estão falando coisas que eles já estão fazendo e mostrando o que eles estão fazendo, mas ao mesmo tempo eles estão conversando. É tipo uma montagem mais alucinante, que eu acho que era isso que a Warner queria na época, para deixar o filme mais palatável para um público mais de ação. Quando ficou meio frenético e você fala, caralho, calma aí, que momento que eles estão? Estão lá, estão aqui, estão conversando, o que tá acontecendo? Não deixa o filme impossível de se entender, não. Você só fica assim, tá, tem que prestar atenção um pouco mais nessa parte aqui, porque essa montagem tá confusa. E ele começa já com a Nicole Kidman tendo um vislumbre dela na farmácia, que é uma parada que vai só acontecer no final do filme. É verdade. Que eu acho que aquilo foi uma imposição depois da exibição de teste. Porque aquilo não encaixa no filme. Não. Porque não tem como ela saber que aquilo vai acontecer. Uhum. Em nenhum momento ninguém tem um poder de premonição. Até porque então. o filme de fato começa quando a nave, que não é uma nave, né? É um ônibus espacial. Uhum. Ele volta, né? Ele tem uma reentrada na Terra e ele se destroça todo e eles descobrem nos destroços que existe um vírus. E o primeiro infectado que a gente conhece, que eu não acho que é o primeiro infectado, é o Kaufman, que é o marido dela, o ex-marido dela, que ele trabalha no governo, né? Ele é uma pessoa de alto cargo dentro do governo. Foi inteligente o vírus estar naquele cara. Por que eu acho que ele não é o primeiro? Porque a menininha que entrega o negócio pra ele, ela tava infectada. Tava, com certeza. Porque ela já tinha pegado na mão lá uma parte do ônibus espacial e ela entregou pra ele. Cara, esse momento pra mim, eu olhei e pensei assim, gente, Césio, as pessoas estão pegando na mão, sem conhecimento nenhum, pronto, estão tudo infectado. A gente vê que ele é o primeiro. Assim, é o primeiro. Que dá sinais e que a gente vê a transformação, como é que é a transformação, né? As pessoas se transformam dormindo, né? O patógeno que eles chamam lá, né? Invade o corpo e toma conta do corpo e meio que retém algumas memórias, algumas ações, mas perde completamente a empatia. Perde. Os sentimentos. Tipo assim, a gente vê que perde a empatia mesmo, porque a Wendy, que é uma das pessoas imunes no filme, né? Ela é paciente da Carol Bennell. Ela relata que o marido dela, ele é um marido abusivo, né? A gente percebe ali pela conversa que ela tem com a Carol, que o marido dela mata o cachorro. Então eles perdem completamente a civilidade, perde tudo. É realmente uma invasão sem saber. Querem causar alguma coisa na Terra, nos humanos, mas eles não sabem agir como os humanos. Como você falou, né? Eles retêm algumas memórias
Eu acho que até pra conseguir simular mesmo quem a pessoa é, né? Se trabalha no governo, vai simular um momento lá de ser um profissional no governo, vai simular um marido, vai simular uma esposa, vai simular um filho, né? Esse vírus só começa a funcionar depois do sono REM também, que eles falam, né? Então, se você dá pequenas cochiladas, assim, se você não tem aquele momento de, tipo, movimento rápido dos olhos, você não tem o vírus. Então, assim, eu achei interessante isso, eu achei bem inteligente, porque impede a pessoa de ter um sono gostoso, sabe? Assim, que é o momento que você vai sonhar, é o momento que, por exemplo, você vai reter memórias, entende? Então, eu achei interessante isso, porque, assim, é um sono que você deveria ter todas as noites, por exemplo, né? É um momento que você tem atividade cerebral mais intensa, tem o movimento rápido dos olhos também, tem a paralisia rápida muscular, né? Que é aquele momento que não faz você, por exemplo, sair à noite andando quando você sonha que tá andando, por exemplo, sabe? A atividade mais intensa do cérebro que faz com que, né, o vírus esteja ali, né, no caso. E ele é gradativo, ele não é assim, não acontece. Por exemplo, entrou no Rainbow, acabou, virou. Aos poucos. A própria Carol lá é contaminada em uma parte do filme, que a gente também vai chegar lá, e ela chega a dar uma cochilada, chega a dar uma dormida, que o filho dela acorda ela, inclusive, com uma injeção de adrenalina, e ela já tá com as marcas, a parada já tá tomando o corpo dela, que é tipo uma gosma, que eles falam que é o suor da gente, faz secretar aquela camada plástica, que é aquilo que faz você morrer. E assim, é até meio poético, porque você vai ter o seu último sono e depois você vai deixar de ser você, né? Caramba, gente, é foda, é bonito, é poético, mas é drástico, né? E é triste. Aham. Mas, ao mesmo tempo, ele mantém um pouco daquela crítica anticomunista que existia nos primeiros filmes, de que o comunista não tem empatia, é comedor de criancinha, mata animais. Mata cachorro. Que come cachorro. Come cachorro. Faz todas essas coisas, e eles mantiveram um pouco disso. Dessa paranoia anticomunista tem no filme, principalmente no momento em que o Ben tá transformado e ele tá conversando com a Carol. Ele fala: venha para o nosso mundo. No nosso mundo não tem dor. No nosso mundo não tem guerras. É todo aquele papinho, sabe? Papinho muito furado. Esse filme tem muito desse papinho furado, não só nisso. Tem também o papinho sobre as vacinas. Eu achei que esse filme tem uma mensagem anti-vax embutida nele ali. Tem até um momento do filme que a Carol, ela tá, né, simulando que tá infectada, tudo. Ela vai num local em que tá acumulado um monte de infectado ali. Parece uma base de vacina, não sei, tipo, o que a gente tinha antigamente, né? Uma mulher pergunta pra ela, tá com pranchetinha na mão, e pergunta pra ela: você já se vacinou? Aí ela fala: já tomei vacina ontem. Esse lance de vacinar, será que é porque quem se vacina tá errado e é por isso que a mulher seguiu ela com o olhar, porque tá desconfiando? Ou quem se vacina tá certo? Não sei, não entendi muito bem essa parte. No filme, eles disseminam o vírus muito mais através da vacina. É verdade, porque, assim, quem é contaminado grande do governo é esse Kaufman. Ele é um secretário importante do governo e ele diz que eles estão desenvolvendo uma vacina que seja anti esse patógeno, né? Esse antivírus, que eles estão chamando até de um vírus de gripe. É verdade, porque tem um monte de gente que tá morrendo. Exato. E eles falam que é só uma gripe, porque eles estão até criticando. O povo que critica fala, eles estão falando que é só uma gripe, e não é só uma gripe, as pessoas estão morrendo. Sim. Nossa, a gente vê muito isso. Então, por isso que eu digo que eu acho que esse filme seria perfeito de ter uma adaptação hoje em dia, né, cara? A gente tá num momento ótimo pra ter uma adaptação desse filme. É por isso que ela pergunta se ela é vacinada, entendeu? É verdade, tá certo. Eles soltam, né, tipo uma gosma, assim, se você cospe na boca da outra pessoa, você... Dão bebida. Dão bebida. As formas mais fáceis de contaminar os grandes é contaminar os secretários, as secretárias, que trabalham em volta, o pessoal da limpeza, o pessoal garçom, porque é assim que eles contaminam todo mundo na conferência onde o tá falando sobre a vacina do vírus. Já o Andy fala pra Carol num momento, né, fala, meu marido quer que eu beba chá toda hora, né? A diferença maior aqui nesse filme, eu acho que é essa questão de ter imune, porque eu não lembro se no Descendente 8 tem imunes, eu acho que não.
Eu acho que não, também eu não lembro. Eles não tratam tanto como um vírus em 1978, eles tratam diferente. Tudo bem que o conhecimento científico em 1978 é diferente do de 2007, né? Uhum. Mas eu não lembro de existir essa questão de ter pessoas imunes. Não li o livro, não sei. Eu sei que o livro ele saiu aqui no Brasil pela Dark Side. Quem tiver lido aí puder falar pra gente também ajuda a gente. Mas aqui foi muito tratado como um vírus, que existiam as pessoas imunes. A gente chegou a ver a Wendy e o filho, o Oliver, né, o filho da Carol. Eles foram imunes porque eles tiveram uma doença quando eles eram crianças que afetava o sistema nervoso central. E aí isso deixava eles imunes, porque o vírus agia no sistema nervoso central, transformando a pessoa em outra pessoa. E aí que eu achei que o filme é bunda mole. O filme de 78, ele é um filme que tem um final, é aquele final do... Esse final de 78, pra mim, ficou ambíguo. Porque eu fiquei pensando, será que ele se infectou mesmo? E acabou o filme de maneira muito triste? Ou será que ele Ou ele tá fingindo? Então, aqui em 78, são os mesmos personagens, Então, só trocou sim. o gênero, né? Uhum. A Carol Bennell é o Matthew Bennell. Sim. E o Ben Driscoll é a Elizabeth Driscoll. Então eles trocam ali. E quem sobrevive no filme de 78 é a Elizabeth. Uhum. E ela encontra o Matthew. E aí ele faz aquela cena icônica. Aqui a gente vê a Carol, que seria o equivalente ao Matthew, se contaminando. No de 78 a gente não sabe, então isso realmente fica ambíguo pra gente. Fica. E eu acho legal o de 78, porque ele faz meio que pra câmera, né? Porque teoricamente a Elizabeth tá aqui, né? A gente é o ponto de vista dela. A gente é o ponto de vista dela. E ele faz isso e eu fico assim... Ah, ele viu que a gente não tá infectado. É legal. Isso é muito legal. Filme Porque 78, meio que quebra cara. a quarta parede, né? Porque a gente tá ali no ponto de vista dela mesmo. Então é interessante. Eu gostei bastante. O filme de 78 é um clássico do cinema. Eu eu adoro amo esse filme. filme. No nosso episódio de 2 anos, foi uma das minhas recomendações. É verdade. Porque eu adoro esse filme. Uhum. Inclusive, existe referência visual aqui, né? Como a Carol é o Matthew. Tem um momento onde ela tá usando um sobretudo bege, khaki, Kaki. e igual o dele, né? Que ele É. usa no filme inteiro. Aham. Mas assim, voltando ao final desse filme aqui, essa questão de ter os imunes e ter criado um retrovírus que cura, eu achei bunda mole, porque eu entendo que 2007 o mundo estava pós 11 de setembro, 11 de setembro tinha acabado fazia pouco tempo, os Estados Unidos estavam pessimista demais, muitos filmes foram mega pessimistas nessa época, Sim. e as pessoas precisavam ter esperança. Porra, é foda que o filme fica marcado por uma época. Que, beleza, todo mundo se salva no final, todo mundo se salva. O que me deixou fudido da cabeça do final do filme, porque eu achei o filme muito bom, porém o final foi fraco. A Carol, ela não podia dormir. O Ben fala pra ela que ela conseguia facilmente ficar uma semana sem dormir. Beleza, tudo bem, vamos supor que ela consiga ficar 3 dias sem dormir. Aonde que vão conseguir desenvolver uma vacina em 3 dias? É impossível. A gente viu no Covid. Aham. Cara, quanto tempo demorou pra gente ter uma vacina? Sim, e olha que o Covid, ele vem de uma... Ele era um vírus novo, tudo, a gente entende isso, mas ele vem Família de um de uma vírus conhecido. família de um vírus conhecido. Olha que a vacina do Covid veio em mais ou menos uns 5 meses, em meses, assim, sabe? Foi criado em muito menos tempo do que qualquer outra vacina, né, que é criada pra qualquer outra Porque o mundo doença e inteiro tal. se juntou Mas pra o fazer uma mundo inteiro vacina. precisava. Então, assim, e aí ainda tinha teste pra fazer e tal. Então, até ela ser aplicável pra gente foi quase um ano. Sim. Então, eles eliminaram várias etapas, né, pra fazer. Nesse filme, teoricamente, também eles eliminaram todas as etapas. A gente entende que isso é possível porque, né, a gente viu na Covid. Não era um vírus que tem variação de algo já conhecido. É um vírus que vem alienígena. Então, assim, da onde que eles iam tirar? Tudo bem que, tem os imunes, tá? Mas até descobrir que tinha os imunes, aqui Eles descobriram descobre, mas o que é que deixa imune, mas não tem como, ali, entende? e em outro momento, em um certo momento, eles mostram que as pessoas foram vacinadas, entre aspas, não com vacina. Foram imunizadas, né? Com avião jogando imunizante e tal. Sim. Então, ainda tem essa questão. Você tá dominado por um negócio, você não vai tomar uma vacina. Ainda tem essa questão. Esse filme é bastante problemático nisso, eu acho. Eu não li o histórico do diretor e nem do roteirista pra saber se eles são anti-vax, nem nada. Não procurei saber. Tem esse problema, velho. Ela não ia
aguentar. Se o filme tivesse acabado, o filho dela foi adotado junto com um menino que foi adotado, né? Que o menininho que sobrou foi adotado por ela. O filho dela foi adotado porque ela não sobreviveu, porque ela não teria como sobreviver, velho. Então, Tipo, pois por é. isso que o final foi bunda mole, porque deixou ela viva ainda. É uma coisa alienígena que tá no seu sangue, entende? E eu fico assim, cara, como que Não, você... e assim, é uma muito coisa magia, que sabe? troca... O que eu entendi do filme é que, assim, aquilo não toma o seu lugar. Você vira copiloto do seu corpo. É. Eu entendo. Porque se eles conseguem recuperar a sua mente, Uhum. você toma conta do seu corpo de volta, mas aquilo vai estar em algum lugar. Porque é muito complexo se inventar uma coisa para eliminar aquilo do corpo, porque aquilo teria que sair no suor, por exemplo. Pois é. Da mesma forma, você dorme e sua e aquilo sai do seu corpo, né? É um filme, a gente sabe, a gente entende, mas o final é bunda mole. O Covid teve, tipo, muitos meses até ter uma vacina. Não e tem foram uma feitos passagem de muitos tempo que a gente vê, sabe? Assim, então realmente parece que toda vez que eles acordavam era um dia e não toda vez que eles acordavam era passou um mês, passou 2 meses, não tem aquele 13 meses depois, sabe? Não tem isso no filme. Então, assim, meio que precisava talvez pra gente até compreender. No final até entende? mostra 1 ano depois. É 1 ano, eles recuperam é. a população em 1 ano, né? Então, mas eu fico pensando assim, cara, em quanto tempo que ela ficou sem dormir nesse 1 ano, sabe? Foi só 7 dias ou foi 1 ano, entende? Que eu fico assim, se ela ficou 1 ano sem dormir, cara, na verdade a gente tá vendo a visão dela do mundo lindo, maravilhoso, porque ela tá delirando, entende? E nem é o Michael Douglas fazendo, hein? Pois é. Antes da gente ir para nossas notinhas, tem umas coisas interessantes pra gente falar do filme aqui. Porque é no Halloween que acontece, né? As crianças estão pedindo doce de Halloween, né? Uma das crianças, ela já tá infectada, que um cachorro detecta. E é engraçado que tem um menino vestido de alienígena, e a gente poderia achar que é ele, mas não, ele tá vestido de morte. É tipo um foreshadowing, né? Que fala pro que vai acontecer mais pra frente do filme. Outra coisa que acontece que, assim, é só sonzinhos que acontecem no filme. No momento que a Carol tá jantando na casa do pai do Kaufman, junto com o Oliver, antes dela recuperar o Oliver, tem uma TV ligada passando notícias de que o mundo tá em paz. Países que se odiavam juntos, por exemplo, uma coisa muito icônica, o Bush e Evo Morales juntos. A Palestina tá em paz com Israel. O vírus, de certa forma, fez bem pra humanidade, né? É verdade. E aí fica aquela ambiguidade do... Mas será que fazia bem? Será que não? Será que é bom manter o vírus? Será que não? Porque no final do filme... Ben tá vivo no final do filme. O Ben tá vivo. Engraçado que ela dá um tiro nele, né? Mas enfim. Não, peraí. Agora eu não lembro. Quando ela vai embora... Porque ele tá lendo o jornal. Mostra ela relembrando sobre o russo falando pra ela sobre a humanidade e a animalidade... E aí ele fala assim, as pessoas voltaram a se matar. O que parece é que o vírus deixava as pessoas meio que apáticas, assim, e elas não sabiam como ser seres humanos. Então elas não sabiam como que funciona. Parece que não tinha aquele lance de vou brigar porque fez, sei lá, tipo, está contra mim. Parece que todo mundo foi seguindo o mesmo padrão de pensamento, assim. É um hive mind ali, né? Uma mente coletiva. É verdade, tem isso também, né? Eles comentam. Tem isso também. Então meio que, né, todo mundo tá de acordo com todo mundo ali. Acaba que é uma lavagem cerebral, né, mesmo? Com certeza. Tem uma curiosidade engraçada nesse filme, que a Nicole Kidman sofreu um acidente no filme, junto com o pessoal da produção, cara. Eles estavam num trailerzinho e o trailer foi atropelado por um caminhão. Mas a galera se machucou, ela teve leves escoriações, assim, né, e voltou a trabalhar no dia seguinte, porque não tinha acontecido nada com ela. Caralho. Mas outra coisa... Mano, o bagulho de carro tava foda com ela, velho. Tem uma cena que ela tá dirigindo uma SUV, e aí ela vai estacionar a SUV, era tipo numa descida, e ela esqueceu de puxar o freio de mão. E ela saiu do carro, e o carro começou a descer, cara. Só que o Daniel Craig correu, conseguiu entrar dentro do carro e puxar o freio de mão. Ia causar um puta acidente, pelo que a galera fala lá. Aí ele foi chamado pra ser o James Bond. Tem uma curiosidade do James Bond, o molequinho lá, o ator mirim do filme, o sobrenome dele é Bond. Mano, tá tudo conspirando pra ser, né, o Daniel Craig mesmo, o James Bond. Mediante esse papo, que foi legal. Gostei. Foi legal. Qual a sua notinha pra esse filme? Olha, minha notinha é 3,5.
É 3,5. Eu gostei do filme e tal, foi bem legal, foi bem interessante, tudo, né? Não é pra mim, nossa, mas eu gostei do filme, assim, sabe? Eu gostei do filme, achei interessante, tudo, tal, mas essa história da vacina no final não deu pra entender muito bem, então pra mim, tipo, perde um pouco de ponto, assim, sabe? Porque tem coisas em filmes que você fica sem explicação, mas você entende, né, que o filme não quer dar essa explicação, que não faz sentido essa explicação, é só um capricho nosso, às vezes, de querer saber e tal, mas isso daí eu acho que faltou um pouco, assim, sabe? Faltou um pouco essa explicação, assim, de tempo também, sabe? A Nicole Kidman podia ter morrido, por exemplo. Podia. O Ben podia estar vivo, se quisesse, beleza, o Ben podia Eu estar achei vivo. muito estranho o Ben Mas tá ele vivo. poderia estar vivo e esse ser um plot twist, e ele tá com uma outra pessoa, ou então ele tá de boa lá sozinho, num lugar, sei lá, morando sozinho, ou colocando uma flor pra Nicole Kidman, que morreu. E aí mostra as crianças, elas estão com outra família, sabe? Porque realmente o Ben era só um namorado. Fora que esses efeitos, assim, meio pôster grudado no Feio. Muito feio. helicóptero, é meio bosta, então não gostei muito, não. E sua notinha, Bits? Falei, e aí? Minha nota é 2,5. Eu gostei bastante do filme, sim, não vou negar. Cara, assim, foram 3 coisas que pecaram muito nesse filme. A montagem desse filme, que é muito frenética pra mim. Os efeitos especiais digitais são péssimos, tanto que a cena de perseguição, que é toda dirigida pelo outro diretor e escrita pelas irmãs Wachowski, é do caralho. Essa questão da cura, isso me tirou. Então, pra mim é muita coisa que aí acaba sobrando um pouco do filme, sabe? E aí o que fica segura o sobrando filme um pouco. são os atores, as atuações que são muito boas. Aham. O menininho é um bom ator, Nossa, apesar dele não muito ter bom. ido muito adiante, ele é um bom ator. É uma adaptação de uma história que eu gosto. Então, tem isso também, né? Que faz a gente gostar um pouco mais. E a média, quanto que é? 3. Tá bom. Tá ótimo. Tá acima da média. Tá. E faltam 2 episódios pra gente ler comentários e e-mails que vocês Exatamente. estão enviando. Então, pra você... Já tem bastante comentário. Já tem bastante, mas a gente gosta de ler Acho que é comentários. mais. A gente tá sempre vendo, né, os nossos comentários de vocês nas redes sociais, no Instagram, no TikTok. No TikTok a gente não traz tanto pra cá, assim, porque o pessoal do TikTok fica lá no TikTok mesmo. Se você é do TikTok e acha que, nossa, eles não estão respondendo, sim, a gente tá te vendo. Tem uma coisa, se você veio do TikTok, escreve pra gente aí. Eu vim do TikTok. Porque assim, quem sabe as pessoas do TikTok estão aqui ouvindo o E a episódio gente não inteiro. sabe. E outra coisa, que agora no TikTok nossos cortes têm spoiler. Tem. Se você quer saber os spoilers direto, é só ir no TikTok. YouTube e no Instagram não tem cortes com spoiler mais. Comenta lá pra gente, onde dá pra comentar é no Instagram, no YouTube, No Spotify. no Spotify também dá pra comentar, então é bem legal lá. Inclusive, no Spotify, você pode ouvir a gente no Spotify, no Deezer, no YouTube, qualquer aplicativo de podcast que você tenha instalado no seu celular. Exatamente. E em vídeo a gente tá no YouTube e no Spotify. Não são todos os episódios que sairão em vídeo. Quando sair em vídeo, a gente vai avisar que tá em vídeo. E estamos na campanha agora para chegar a 80 avaliações no Spotify. Estamos com 68 no momento da gravação desse podcast. Muito obrigado a todo mundo que deu estrelinhas lá, se foi 5, se foi 4, se foi 1, não importa. Dê estrelinhas pra gente. Dê estrelinhas, isso é importante. E compartilha nossos episódios também, né? A gente, inclusive, faz esses cortes, né, de episódio que tá saindo no Instagram, no YouTube e no TikTok pra ajudar também a compartilhar, né? E dar a curtida lá também no nosso vídeo no YouTube pra poder ir pra cada curtida dar 3 pessoas, Cada né? curtida Influencia 3 pessoas. Exatamente. Então, é importante curtir também lá no YouTube. Então, muito obrigado você que chegou até aqui com a gente. Até semana